Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Apóstolo Lindomar e estou passando aqui para deixar apenas uma reflexão para você que nos assiste, tá bom? Se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, e os versículos é o de número 2 e o de número 3. A palavra de Deus diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O cenário da época em que viveu o profeta Isaías era muito parecido com o cenário em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Israel, o povo de Deus, haviam se desviado do caminho e estavam entregues à carnalidade mundana. E Deus começa a levantar profetas e denunciar a apostasia em que o povo de Israel estavam vivendo naquela época. Então nós vamos ver o profeta Isaías repreendendo as práticas mundanas e pecaminosas do povo de Israel. Nós vamos ver o profeta Jeremias, que profetizou a ruína de Jerusalém e a destruição do santuário. Nós vamos ver o profeta Ezequiel, todos na mesma época, em que ele profetizou antes do cativeiro babilônico, e lá no período em que Israel estava no cativeiro da Babilônia. Então, Deus levantou profetas para que pudessem denunciar o pecado naquela época. E qual era o pecado de Israel contra Deus, né? Ora, prostituição, idolatrias, pessoas envolvidas com feitiçarias, pessoas envolvidas com todo tipo de pecado, com todo tipo de corrupção humana, que estavam caminhando completamente de forma desregrada e esquecendo do seu Deus, aquele que o resgatou da escravidão egípcia e que caminhou sempre ao lado da nação de Israel e que sempre irá caminhar ao lado do seu povo. Então, o povo de Deus haviam abandonado o Deus de Israel e se entregados
às concupiscências carnais e mundanas. Por isso que Deus está falando aqui no versículo de número 2, ele diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvido, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então, se existe uma coisa que Deus abomina, chama-se pecado. Chama-se desobediência à sua palavra e aos seus mandamentos. Israel estava agindo de forma rebelde, e a rebeldia era tão elevada que não havia mais temor. As pessoas não olhavam mais para Deus como o seu Deus, o seu Senhor, aquele com quem eles teriam que prestar conta no dia do juízo. Deus estava sendo escanteado e eles estavam abraçando todo tipo de pecado. E por isso, Deus enviou profetas, eles foram perseguidos, foram presos, muitos deles foram mortos. Mas aquilo que Deus falou através dos seus profetas se cumpriu, porque jamais uma profecia bíblica caiu por terra e jamais cairá. Por mais que o homem diga que não aceita, é do jeito que Deus falou e ponto final. Quando nós olhamos para este cenário e nós comparamos com o cenário em que nós estamos inseridos nos dias de hoje, nós vemos uma grande semelhança com aqueles tempos, porque a cristandade moderna, em sua maioria, não acreditam mais na palavra de Deus. E eles estão trilhando seus próprios caminhos. Cada um tem a sua vereda para caminhar. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua doutrina, cada um tem as suas regras. Nós vemos pastores em adultérios em cima dos púlpitos, nós vemos pessoas em fornicação em cima do altar, e muitas dessas pessoas ainda têm a cara de pau de dizer de que do jeito que eles estão não tem problema nenhum que Jesus volte e eles serão arrebatados. E isso não é verdade. A palavra de Deus nos ensina que os adúlteros, os fornicários, os idólatras, os feiticeiros, a sua parte será no lago de fogo, ou seja, condenação eterna. As pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas, mas não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus. Elas desenharam em suas cabeças um Deus que concorda com o erro, um Deus que está de acordo com o pecado, um Deus que aceita as abominações, aquilo que Deus de Israel condena na sua palavra. E assim vão caminhando de forma rebelde, desregrada e sem Deus, e convictos que estão servindo a Deus.
Olha o que é que Deus diz no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não é parecido com o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Até os animais reconhecem o seu dono, mas o povo de Deus, que resolveram caminhar no pecado, esquecem ou não conhecem a Deus. E um dos fatores principais acerca desse assunto é exatamente a dureza de coração e a ignorância. Muitas vezes, essas pessoas, quando nós chegamos para mostrar os mandamentos, elas rejeitam Gênesis a Apocalipse. Elas não acreditam, elas não creem. E só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus de forma profunda, é através da sua palavra. Se nós não crermos na palavra de Deus, morreremos e jamais conheceremos a Deus. Santo Deus. É assim que funciona. Nós não podemos criar as nossas próprias regras. Você pode ter as suas regras, mas lembre-se, Deus também tem as dele. E as regras de Deus é que aquele que não andar em conformidade com a sua palavra ficará no dia do arrebatamento. Nós temos aqui uma cruz para carregarmos, e essa cruz é pesada. Você vai enfrentar barreiras na sua caminhada. E Jesus, ele nos ensina na sua palavra que nós precisamos nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para ele. A porta é estreita e o caminho também é estreito. E Deus deixa bem claro na sua palavra que os que entrarem pela porta larga e caminharem pelo caminho largo serão condenados a passarem a eternidade queimando no fogo do inferno. Você está entendendo? Que o cristianismo não é brincadeira. Você não pode viver uma vida de aparência. Meus queridos, discurso bonito não convence a Deus. O que convence a Deus é vida no altar. Então, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. E para isso eu preciso me aproximar dele. Como é que a gente se aproxima de Deus? Só existem 3 maneiras de você ficar bem próximo de Deus: oração, jejum e a leitura da sua palavra. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, eu preciso orar, estabelecer uma vida de oração com Deus, eu preciso jejuar, eu preciso estar perto de Deus. E quanto mais próximo você estiver de Deus, mais livre você será. E quanto mais longe de Deus você estiver,
mais distante de Deus você estiver, mais sujo você estará. É por isso que nós precisamos conhecer a sua palavra. Deus nos deu mandamentos. E esses mandamentos, eles não só devem ser observados, mas como também vivenciados na nossa prática de vida. Não se pode mais falar nos mandamentos, mas por mais que as pessoas tentem se desviar dessas verdades que estão descritas aqui na palavra de Deus, eles estão lá. Ósculo santo, saudação bíblica, divindade do Senhor Jesus, o batismo em nome do Senhor Jesus, as vestimentas cristãs, o mandamento do véu, uma santa ceia bíblica com lava-pés, com pão asmo, com vinho puro. Eles estão lá e nada que nós dissermos ou fizermos vai mudar essa realidade. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a palavra de Deus, ela é inerrante. E o que vale não é o que os homens estão dizendo, e sim o que está descrito na palavra dele. É isso que nos interessa. Então, que essa palavra ela sirva de reflexão para a tua vida e que nós possamos perseverar com fé, fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Canal Apóstolo Lindomar Oficial.